Abra lá no Evangelho de São João. Quem trouxe a palavra de Deus, Evangelho de São João. Muito bem, vá se sentando. Seja bem-vindo quem está chegando. No Evangelho de São João, o tema que a comunidade Filhos Amados do Céu vai viver esse ano de 2017, e aqui lançado na festa do Rei Jesus, está lá em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Rios de água viva. Como na oração, o Senhor mostrava que existiam muitos corações secos, rachados, como que aquela terra que há muito tempo que não recebe a água, e a terra, quando ela vai perdendo a umidade, ela vai ficando rachada, ela vai ficando seca. E o Senhor, no dia da sua festa, porque Ele é o Rei, e o seu reinado é justamente para nos curar. O seu reinado é de misericórdia. O seu reinado é de misericórdia. Não é um rei tirano, não. Jesus, Ele é um rei misericordioso. Existem muitos reis tiranos, reis malvados, egoístas, mas o nosso rei, o nosso Senhor, Ele é o rei de misericórdia, de misericórdia. E quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis com sede, vinde a mim, porque a nossa alma, ela tem sede do Senhor, a nossa alma, ela necessita da água que emana do coração de Jesus, do rio que não cessa, do rio que não acaba, do rio do coração de Jesus. E foi-me proposto trabalhar com vocês no tema dessa palestra, trabalhar justamente essa sede que o nosso coração tem por Jesus. Mas eu quero dizer a vocês, um pouco mais atrás, no mesmo Evangelho de São João, só que no capítulo 4, passa as páginas um pouquinho para trás, no capítulo 4 de São João, versículo 7, nós vamos encontrar um Jesus e uma mulher sedentos. Nós encontramos um Jesus sedento, um Jesus que tem sede, Jesus que tem sede de se entregar a nós, Jesus que tem sede de se doar a nós. Jesus tem sede por nós. E nós compreendemos isso quando Ele começa a dialogar com a samaritana. Um evangelho, uma história, um texto bastante conhecido, o da samaritana, aonde Jesus conhece aquela mulher, Ele sabe quem é, mas quando Ele se aproxima dela, quais são as primeiras palavras que Jesus fala para ela? Está lá no versículo 7, Jesus diz assim: veio uma mulher da Samaria tirar água no poço lá de Jacó, e Jesus se aproximou-se dela e pediu-lhe: dai-me de beber, dai-me de beber. Olha a delicadeza do nosso rei, olha o coração sedento do nosso Senhor, do nosso Deus que nos ama. Aí nós olhamos Jesus que se aproxima dessa mulher,
dai-me de beber. Porque quando Jesus está falando aqui, Jesus não está com sede física. Ele não está com sede biológica. Jesus está com sede de almas. Jesus está com sede de vida. Jesus, ele tem sede de te salvar, de te resgatar, de mudar a tua vida, de transformar a tua vida. Essa é a sede do coração de Jesus. E Jesus chega para essa mulher: dai-me de beber. Em outro momento também nós encontramos Jesus, já no alto da cruz, crucificado, já próximo de morrer, e ele diz: tenho sede. E aí vão lá, pegam uma esponja, colocam no vinagre. Só que não é essa sede. Nós precisamos compreender, porque também o coração de Jesus, ele é sedento. Ele é um coração de um rio. O coração dele não é rachado, não é seco. O nosso é um coração rachado, o nosso é um coração seco, que nós precisamos ir até o coração dele, como ele aponta aqui, o seu coração, de onde sai essa água, de onde sai esse sangue. O coração de Jesus é um coração sedento, mas é um coração que tem sede da sua vida, da sua alma, do seu coração, do seu interior. É um Jesus que se preocupa com você. Dai-me de beber. Jesus se aproxima para você e diz: dai-me de beber. Eu quero ver aqui quem hoje quer entregar o coração a Jesus. Seu nome? Islânia. Islânia de quê? Rene. Muito bem. Jesus está falando com você. Dai-me de beber. Jesus está dizendo: dai-me o teu coração. Você quer dar o seu coração a Jesus, sim ou não? Sim. Muito bem. Aplaudamos a irmã. Seu nome? Elaine. Elaine. O que foi que você veio buscar aqui hoje? Jesus. Jesus. E Jesus disse: eu tenho sede, Elaine, do teu coração e da tua vida. Dai-me de beber. O que é que você diria para Jesus? Darei. Mais alto, eu vou ouvir. Darei de beber. Darei de beber. Muito bem. Seu nome? Maxwell. Maxwell. O que é que você veio buscar aqui hoje, Maxwell? Jesus. E Jesus está olhando para você e está dizendo: Maxwell, dai-me de beber. O que você diria para Jesus? Que eu quero beber da água de Jesus. Muito bem. Vamos aplaudir o irmão. É isso que Jesus, nas primeiras palavras, o Rei de misericórdia, ele está dizendo àquela mulher. A samaritana, ela sempre ia buscar água no poço por volta de meio-dia. Meio-dia. E Jesus sabia que ela estava lá. Ela ia buscar a água por volta de meio-dia, porque ela carregava no seu coração, na sua vida, ela carregava uma vergonha. Uma vergonha, porque o horário normal das mulheres buscar água no poço é de manhã bem cedo, não na hora do almoço. Na hora do almoço é hora de quê? De almoçar. A hora de meio-dia é a hora que todo mundo está em casa. Então ela, por viver essa vergonha, que mais na frente a gente compreende por que ela ia buscar água ao meio-dia. Mas na frente Jesus revela
Mas Jesus queria estar com ela. A prova é tão grande que Jesus queria estar sozinho com ela, ao meio-dia. E aí nós vamos compreender quando a palavra diz que Jesus mandou os apóstolos comprar comida lá no povoado. Só que a gente entende que Jesus queria ficar com ela porque foram os 12 comprar comida. Tinha necessidade de 12 homens comprar comida? Um só já é um problema, imagine 12. 12 homens. Jesus mandou os 12 homens comprar comida. Vamos comprar comida, deixa eu sozinho aqui. Porque Jesus queria um encontro com aquela mulher. Ele queria realmente dar àquela mulher a misericórdia do seu coração. E quando ele começa a conversar, e ela disse: o Senhor não tem lá balde para pegar a água? Que água é essa que o Senhor quer me dar? A água viva. Que água viva é essa que o Senhor quer me dar? Então me dê dessa água viva. Aí Jesus revela a ela: vai chamar teu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: dissestes bem, nisso falastes a verdade. Porque tu teve 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. A mulher reconhece ali que Jesus é alguém diferente. Até ela coloca: eis o profeta. A partir do momento que Jesus revela a intimidade dela, ela começa a compreender o diálogo, o que Jesus está realizando na vida dela. Jesus quer curar aquela mulher de todas as suas misérias, de todas os problemas que ela tinha no coração, os problemas interiores. E Jesus, nesse momento, como ele queria estar só com ela, Jesus é o 7º homem na vida dela. Só que o número 7 significa perfeição. Jesus é aquele que veio trazer essa água para que ela possa beber. E bebendo dessa água, ela nunca mais tenha sede. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: você quer beber dessa água? Olha na bilinha preta do olho dele aí, bilinha pequena, bilinha grande. Você quer beber essa água? Irmãos, nós só poderemos mudar de vida, nós só poderemos contemplar a felicidade, a verdadeira felicidade, se nós bebermos da água viva do coração de Jesus. Da água viva. E passar por esse processo de transformação é um processo que nós devemos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida e falar tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que está na nossa vida. Aonde eu preciso mudar, aonde eu quero mudar, e dizer ao Senhor, deixar Jesus entrar no mais profundo do teu coração. Depois que essa mulher, ela faz uma experiência com Jesus, é interessante que quando Jesus se aproxima, as primeiras palavras, dai-me de beber, e no Evangelho, quando vai se encerrando ali o diálogo, e ela volta para o povoado, ela nem leva o cântaro dela, o balde dela. Ela foi tão tocada pela graça de Deus, tão cheia, porque ela foi em busca de água física, mas ela encontrou uma água espiritual. Ela volta com o seu coração não mais rachado, não mais rachado.
ela volta com o seu coração cheio da água, cheio, vivo, com vida, com alegria, com esperança. Ela volta com o seu coração para anunciar, porque o coração dela foi preenchido. E olhe que ela não levou água. E também quando o evangelho se encerra, o texto, nós também percebemos que Jesus não bebeu água física. Jesus não bebeu água. Os apóstolos até chegaram com as comidas, com os alimentos, e foram oferecer. Eles: não quero, já me alimentei. E ficaram assim: se alimentou? Eu já comi. Comeu? É porque o meu alimento é diferente desse alimento que vocês trouxeram. O meu alimento é um alimento espiritual. Então Jesus está dizendo que Ele tem sede de mim e de você. Ele tem sede. E nós também temos sede de Deus. Por mais que a gente não admita, porque tem pessoas que não querem admitir, tem pessoas que querem buscar a sua felicidade em muitos outros lugares e acaba não sendo feliz, acaba não encontrando a felicidade. Por quê? Porque só Jesus, só o Rei Jesus, Ele pode nos dar esse alimento espiritual, essa água viva. Só Jesus pode nos dar essa água viva. Você ir para outros lugares, você procurar outras coisas, procurar coisas fáceis, você vai tomar água de esgoto, você vai procurar lixo. Quantas pessoas estão tomando água de esgoto? Quantas pessoas estão colocando sua fé no dinheiro, no Deus dinheiro, no poder, nos prazeres, nos teres? Sabe o que é isso? É beber água de esgoto. Jesus, Ele nos tem um alimento espiritual, um alimento que sacia, o verdadeiro alimento, irmãos. Só Deus pode nos dar o verdadeiro alimento. O mundo só nos dá lixo. O mundo só nos oferece alimento estragado. Certa vez, eu já contei essa história aqui, mas faz muito tempo. Eu vou contar de novo. Os servos já até conhecem essa história decorada. Só que muitos que estão acompanhando a Santa Missa aos domingos não conhecem ainda. E eu vou contar essa história. Certa vez, uma família, um homem, uma mulher, um casal, seus 3 filhos. O marido estava completando 25 anos de casado, bodas de prata. E aí o marido resolveu dar um presente à esposa, fazer uma viagem num iate, esses cruzeiros que fazem aí no mar, e passa aí 40 dias no mar. E ele resolveu fazer essa viagem. Passou numa agência de viagem, se informou do bilhete, chegou em casa, reuniu a esposa, reuniu os filhos e disse: olhe, nós estamos completando 25 anos de casado e eu queria dar esse presente para a família, presente dos sonhos. É uma viagem no iate, e eu me informei, dá para comprar as passagens, as reservas que nós temos, dá para comprar as passagens. E a família ficou toda animada, toda feliz, toda realizada. Só que o pai disse: tem um detalhe, durante esse tempo de viagem, como não tem dinheiro, o dinheiro só deu para comprar os bilhetes da viagem, nós vamos economizar e nós vamos comer durante toda a viagem pão com queijo, sanduíche de pão com queijo. Aí o pai disse: vocês topam? Tá. As crianças, as primeiras: pai, eu topo, pai.
E a mulher diz: ai, amor, é a viagem dos meus sonhos. Eu vou até ajeitar meus cabelos. Eu vou dar lá uma pranchada. O marido: olha, não se empolgue muito não na cabeleireira, senão não vai dar para comprar nem os pão e nem o queijo. Porque você sabe, mulher quando vai se cuidar, se for por conta do marido, a mulher chega: bem, eu estou linda. Tá. Quanto foi? Quanto custou? Então, ele disse: cuidado, não se empolgue muito não. E aí foi, se ajeitou. Chegou o dia da viagem, passou ali no atacadão, comprou um isopor bem grandão. Pão, queijo. Pegou lá o isopor e saiu a família. Pense numa cena, entrando naqueles iates, um isoporzão bem grandão, cheio de sanduíche de pão com queijo. Aí lá entra a família. Primeiro dia de viagem, café da manhã, pão com queijo. Eu vou precisar muito que vocês me ajudem. Você pode ser? Tá bom. Almoço, pão. Janta, pão. Segundo dia de viagem, café da manhã, pão. Almoço, pão. Janta, pão. Tem gente que não gosta de pão com queijo aí não, que eu não estou ouvindo falar. Tem gente calada aí. Mas me ajude mesmo assim. 5 dias de viagem, café da manhã, almoço, mais volume na janta. E a criançada, aquela coisa. O pai perguntava: e aí, filhos, como é que tá? Pai, eu te amo. Oh, pai é bom, esse pai é bom, esse pai é bom. E a mulher: meu amor, eu te amo. Amor, depois da janta hoje, pão. Vamos lá para cima do iate. Vamos olhar a lua, amor. Relembrar os nossos tempos. Amor, tu nunca mais disse que a lua é bonita. Vamos relembrar, amor, os nossos tempos de namorados. E aquela alegria, aquela festa, viagem do sonho. 10 dias de viagem, café da manhã, pão, almoço, janta. Tranquilo, tranquilo, tudo em paz. 20 dias de viagem. Café da manhã, pão. No almoço, não, queijo com pão. Vamos mudar um pouco, né? Na janta, ficou melhor, queijo com pão. 30 dias de viagem. No primeiro 30 dias de viagem, café da manhã. Só que o queijo já estava azul. O queijo já estava ficando azul, duro. Aquela coisa dura, gosmenta. E aí as crianças começaram: ei, pai, tem um problema aí, pai. Eu chego para brincar com meus coleguinhas aqui do iate. E quando nós chega perto da turma, pai, aí eles dizem assim: vocês não estão sentindo o cheiro aqui de pão com queijo? Pão com queijo? Pai, eu não aguento mais não. E as crianças começaram a reclamar. E a mulher, no outro dia, primeiro as crianças reclamam, a mulher vai ali segurando, né? Depois, quando a mulher não aguenta mais, vai lá para o ouvido do marido. 35 dias de viagem, café da manhã, queijo com pão, pão com queijo. E aí chegou a vez da esposa. Amanheceu lá com a pá virada, com os cabelos deste tamanho, arrupiada, cheia de gosma de queijo entranhada no cabelo. Os sovacos já estavam assim, tanto do cabelo. Uma catinga, que quando ela acordou, ela falou: amor. O marido disse: que é isso, mulher? Fecha essa boca. Parece que o queijo azedou. Culpa sua, seu irresponsável. Como é que você nos traz para uma viagem dos sonhos? Isso é a viagem dos pesadelos. Isso é coisa de você fazer 25 anos de casado. Olha, amor, eu
tive um pesadelo essa noite. Eu estava dormindo e sonhei com a lua, aquela lua daquele dia. Só que quando eu olhava para a lua, ela ia virando um pão com queijo e ia me pegando. Eu não aguento mais, seu irresponsável. E as crianças diziam: ah, pai. Quando meus coleguinhas aqui perguntam onde é que nós vamos almoçar, tem 3 restaurantes no iate. Aí a gente pergunta: pai, vocês vão almoçar no de cima, no meio, no de baixo? Eles dizem: nós vamos almoçar no de baixo. Aí não, hoje não vamos almoçar no de cima, para a gente não se encontrar. Porque toda vida que chega é uma catinga de pão com queijo. Vocês não estão sentindo não, minha gente? 40 dias de viagem. 40 dias de viagem, isso. Último dia de viagem. O marido chega, vai fazer a oração: meu Deus, eu não aguento mais. Até eu sonhei com a lua virando pão com queijo. Um monstro terrível. E uma coisa me cutucando. E quando eu me acordei, meu Senhor, era minha mulher. Eu não sei mais se é mulher, se é bicho, não sei se é pão, se é queijo. Meu Deus, me ajude. A mulher está com os cabelos que... Ave Maria. Só detergente brabo para limpar aquilo ali. Meu Deus. Meus filhos, está cada um uma catinga mesmo, Senhor. Quando chega perto, nem eu aguento. Senhor, me dê a luz. Rezando. Aí veio a ideia que nesses iates tem banco. Tem bancos. E ele teve a ideia: tem banco, vou fazer um empréstimo. Chegou lá, fez um empréstimo, pelo menos para no último dia a gente comer com dignidade. Aí fez lá um empréstimo, reuniu a família. Aí disse: olhe, eu tenho uma surpresa aqui para toda a família. Aí a mulher disse: lá vem, eu já sei o que é. Conseguiu bem aí um queijo melhor, não sei. E os filhos: ai pai, não aguento mais não. Não, calma. Eu tenho dinheiro. Nós vamos almoçar, jantar, tomar café hoje num restaurante de primeira classe. Aí a família: ei, a mulher: agora eu vou tomar um banho, lavar o cabelo, lavar o sovaco, pranchar o cabelo, pintar as unhas, escovar os dentes. E as famílias, e os meninos: pai é bom, pai é bom, pai é muito bom. Chegaram, se arrumaram bem cedo, foram lá para o restaurante. Chegou na porta do restaurante, tinha um guarda, segurança. Olhou para aquela família e disse: pode parar. Quem são vocês? Como foi que vocês entraram aqui nesse navio? Não, seu guarda, não. Nós estamos aqui desde o primeiro dia de viagem. Não, que eu não vi vocês no restaurante. É porque isso é outra história. Mas nós estamos aqui desde o primeiro dia de viagem. Eu tenho um bilhete. Cadê o bilhete? Aí ele foi buscar o bilhete, entregou o bilhete para o guarda. E o guarda começou a olhar o bilhete. Olhava para o bilhete, olhava para ele, olhava para o bilhete, olhava para ele e dizia: não pode. Olhava de novo, não pode. E ele já estava nervoso: diga logo o que é, seu guarda. Não pode. E a família já estava preocupada, com medo de nem entrar no restaurante mais. Aí o guarda olhou e disse: olha, é o seguinte, o bilhete diz assim, nas costas do bilhete fala assim: quem comprar esse bilhete, quem adquirir esse bilhete, vai ter direito ao café da manhã, almoço e janta durante os 40 dias no barco. Comida de primeira classe. 40 dias. Eu não acredito. E o guarda, o segurança: mas como é que pode? Essa mesa aí está um banquete para vocês. Durante esses 40 dias vocês rejeitaram esses banquetes? Não pode. A mulher disse: isso é um infeliz. E as crianças: pai, nós vamos lhe matar. Como é que o senhor não lê as costas do bilhete? É uma história engraçada, mas é
aquilo que eu estava falando para vocês no início. Oi? Deus nos oferece esse banquete. Só que tem muita gente que não está lendo de trás do bilhete. Tem muita gente que está passando a vida toda comendo pão com queijo, e queijo azedado, e pão duro, pão seco. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha bem no olhinho dele, na bila do olho dele, diga assim: não coma mais pão com queijo, não. Não coma mais não pão com queijo. Deus preparou um banquete. Deus preparou uma festa. É a festa do rei. É o rei que prepara uma festa, um banquete, uma comida de qualidade, uma água de qualidade. Não é água de pão com queijo, não é água de esgoto, não é comida pão com queijo. E o pior, o mais triste dessa história, o pior que Satanás, o encardido, o lapeta, porque capeta ninguém quer, né? Capeta, não, é lapeta. Capeta ninguém quer. O pior disso tudo é que o inimigo está cegando as pessoas para não ler de trás do bilhete. Para não ler. Para não ler. E somente numa festa como essa, o Senhor vai abrir a nossa mente, o Senhor vai abrir nosso coração, o Senhor vai dar o nosso entendimento que nós precisamos nos alimentar da água viva que emana do coração de Jesus. Chega de comer pão com queijo, chega de tomar água de esgoto. Qual é o alimento que Deus está dando para nós? Um banquete, a água viva. O sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu confio em vós. Então, fica de pé. Vamos nos alimentar desse banquete. Quem quer comer esse banquete de Jesus, levanta o braço. Pode baixar. Quem quer comer pão com queijo, levanta o braço. Se tiver na lanchonete hoje, eu sei que ninguém vai comer pão com queijo. E tanto ouvir falar de pão com queijo, já tem gente enjoado. Feche seus olhos. E vamos pedir ao Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o seu coração que está sedento de amor por nós. Ele que traz a nós esse alimento, Ele mesmo prepara a festa, Ele mesmo prepara tudo, tudo. Só nos falta, irmãos, tomar posse. Tomar posse. Desde o dia do seu batismo, Jesus apresentou o céu para você. O céu é seu. O céu é seu, por direito e de fato. Mas só que precisamos conquistar. Quando nós nos afastamos, nós precisamos conquistar o céu. Por isso, vá pedindo a graça ao Senhor nesse momento, de aceitar esse banquete, de aceitar esse alimento, de aceitar entrar na festa do Rei, de fazer parte da festa do Rei, de ser um filho amado do céu, um filho amado do céu, de entregar a sua vida a Jesus, entregar os seus planos, os seus projetos, entregar os seus problemas, de entregar a sua vida a Jesus. Vai mergulhando nesse Deus e vai dizendo: Jesus, eu quero essa água viva, essa água que emana do teu coração, essa água que transforma a nossa vida, essa água que sacia os meus desejos, as minhas vontades, essa água que me lava, essa água que me liberta, essa água que me cura de todos os desejos carnais, de toda ambição, de todo poder,
de toda vaidade, de toda luxúria. Senhor, eu quero essa água viva. Eu quero essa água viva. Por isso vem, Espírito Santo, e batiza-me na água viva. A água viva. Faz-me fecundar. Faz-me fecundar. Encharcar. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva. E faz fecundar. E faz fecundar. O meu coração. O meu coração. Tira do meu coração. Tira do meu coração. Toda terra seca. Toda terra seca. Toda terra árida. Toda terra árida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E manda. E manda. O teu Espírito O Santo. teu Espírito Santo. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva.